Eu vou iniciar o corte da blusa, cujo traçado do molde já está no canal. Eu fiz esse traçado durante a primeira semana M100, o lançamento do meu curso, Modelagem e Costura Estilosa Modesta. Aqui eu tenho as especificações no molde do posicionamento que eu devo colocar do molde sobre o tecido. Observem que aqui eu coloquei fio reto. O que isso significa dizer? Fio reto paralelo ao meu frente. O fio reto, ele corre no mesmo sentido da orelha. A orelha é isso daqui, esse acabamentozinho que fica na lateral do tecido. Então, o fio reto corre assim, nesse sentido. Então, tá posicionado, olha, paralelo à orelha. Implica dizer que eu vou cortar frente e costas da blusa usando a largura do tecido. A frente eu vou cortar usando essa primeira metade do tecido, pode-se dizer assim. Aqui tá dobrado o tecido no meio, olha, dobra do tecido, o tecido tá dobrado no meio. E as costas eu vou usar na outra metade do tecido. Ressalto que geralmente esses tecidos de modelagem plana, a largura é de 1,40 m a 1,50 m, varia, geralmente é 1,40 m. É o suficiente para eu cortar frente e costas da minha blusa usando a largura do tecido, ou seja, de uma orelha a outra, na dobra do tecido. Para quem veste G e GG, aí vai ter que usar duas alturas, porque não vai dar para cortar assim, usando a largura do tecido, entenderam? Para quem está participando da Semana M100, eu sugeri que usasse o crepe chiffon ou qualquer outro crepe com poliéster na composição para a confecção dessa blusa. No vídeo do traçado do molde dessa blusa, eu dou sugestões de outros tecidos que podem ser usados para a confecção da mesma, certo? Para quem está participando da primeira semana M100, o crepe chiffon ou qualquer outro crepe com poliéster na composição é importante, é necessário, porque há muitas iniciantes e o acabamento que eu vou ensinar, um dos acabamentos que eu vou ensinar durante a costura, é super simples. Qualquer iniciante vai conseguir fazer. E depois eu vou ensinar também outros tipos aqui de acabamentos nessa mesma peça. Então, posiciona o molde na dobra do tecido. E como é que eu sei que o fio reto está bem alinhado aqui, né? Que eu estou cortando no fio reto. O fio não está atravessado e muito menos enviesado. Eu faço o seguinte, eu ensino isso bem direitinho no M100. Eu pego aqui a minha fita métrica e meço, olha, a distância da orelha para cá, para a dobra do tecido, 37 centímetros. E aqui tem que dar os 37 centímetros também. O tecido aqui, essa quantidade aqui que eu vou usar para cortar a blusa. Então, vai ficar com o fio reto bem posicionado. Então, posiciono o molde sobre a dobra do tecido e eu vou alfinetar. É importante que vocês alfinetem, porque quem está trabalhando com o crepe chiffon, outro crepe fluidozinho como esse daqui, esse crepe ele é seco e meio áspero. Tem bastante poliéster na composição, mas ele é bem fluido. Ao mesmo tempo, ele é molinho. Então, alfinetar é melhor do que colocar pezinhos. Isso vai garantir que o molde não vai ficar dançando sobre o tecido. Algumas pessoas podem até pensar assim, como é que a Kelma sugeriu o crepe chiffon para a primeira semana M100, onde muitas iniciantes estarão participando? Foi proposital mesmo, porque o acabamento que eu vou ensinar vai ser super prático para os iniciantes usando esse tecido. A dificuldade que vocês terão é só no momento do corte, quem é iniciante. Mas prendendo com alfinetes, cuidado com o alfinete, ele tem que ter a pontinha bem fina para não rasgar o tecido. Prendendo com alfinete dá super certo. É só prender direitinho com o alfinete como eu estou fazendo aqui. Aí a ponta do alfinete não pode estar enferrujada, para não rasgar, rasurar o tecido. Para não desfiar também o tecido. Aí eu vou prendendo, olha, com os alfinetes. No vídeo em que eu faço o traçado do molde, eu também especifico a quantidade de tecido necessária.
Aqui para esta minha blusa eu preciso de 67 centímetros. Mas para quem não gosta de trabalhar com tecido na medida, o ideal é comprar 70 ou 80, porque de repente vai fazer um acabamento com revel ou mesmo com viés no próprio tecido, aí tem tecido suficiente para isso. É melhor sobrar tecido do que faltar. Pronto, eu já alfinetei e vou para o corte. Abro bem a tesoura na hora de cortar, para não ficar o tecido todo picotado. Pronto, cortei a frente e vou usar o mesmo molde para cortar as costas dessa blusa. Antes de você retirar o molde do tecido, após o corte, faça o seguinte: marque a altura da cava. Aqui, olha, a altura da cava, pelo lado avesso do tecido. Você deve posicionar, inclusive, o molde sobre o lado avesso do tecido. Eu não explicitei isso na hora do corte, porque o meu tecido aqui, ele não tem avesso e direito. É tudo do mesmo jeito. Então, marca aqui a altura da cava de um lado e marca também do outro lado. Aqui, olha, a altura da cava. Só você olhar onde ficou a marcação anterior, porque a costura de fechamento, né, a costura reta, vai ter que iniciar aqui, ó. Bem aqui onde você marcou, no tecido. Levando em conta a marcação do molde. Tá aqui, ó. Aqui é a altura da cava. Aí marca no tecido. Tanto na frente como nas costas. Eu já reposicionei o molde sobre o tecido, usando a largura do tecido. Aqui é o outro lado do tecido, onde fica a outra orelha. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando cortei a frente da blusa. Eu vou usar o mesmo molde para cortar a frente e costas. Vou alfinetar e vou cortar. Não vou gravar isso aqui porque é desnecessário. Só queria que vocês visualizassem o posicionamento aqui do molde sobre o tecido. Agora vai ficar muito claro por que eu disse para as participantes da primeira semana M100 que o melhor tecido para confeccionar essa peça seria um crepe chiffon ou qualquer outro crepe com bastante poliéster na composição. Porque aí vocês vão poder selar o tecido usando a chama da vela. Então, olha, eu vou ensinar aqui a vocês como é que a gente faz a selagem desse tecido, para ele não desfiar. Só se for um tecido com poliéster na composição. Se você estiver usando linho ou tecidos com algodão na composição, não vai funcionar. Certo? Só funciona com tecido com poliéster na composição. Quanto maior a quantidade de poliéster, melhor. Se você for usar esse recurso num tecido que não tem poliéster, o tecido vai queimar. Então, pega o tecido onde você quer selar a costura. Aqui eu estou no ombro. Eu vou fazer a selagem com a chama da vela no ombro, na manga e na lateral. Quem é iniciante pode fazer a selagem no ombro, na manga, na lateral, no decote e também na barra. Eu vou fazer aqui outros acabamentos, além desse que eu vou usar na manga. Eu vou fazer o acabamento com 2 dobras na barra e vou colocar viés, já pronto, né, viés de algodão, aqui no decote. Mas a iniciante pode usar apenas esse recurso para o acabamento de toda a peça. Então, vamos aqui, olha. Aproxima o tecido, a borda do tecido, do pezinho da chama da vela. E você não encosta, não chega a encostar o tecido na chama. Você só aproxima, bem delicadamente.
Vai aproximando e vai, olha, passando. Você não fica segurando o tecido na chama da vela, não. Você vai passando com um movimento assim contínuo. Não é rápido, mas também não muito lento. E o ideal é que você tire todos os fiapinhos, porque senão pode queimar. Se tiver fiapos, retira todos os fiapinhos. Agora eu vou selar o outro ombro. Bem no pezinho da chama da vela. E você não chega a encostar o tecido na chama, só aproxima. O próprio calor do fogo já vai realizar a selagem. Pronto, selou aqui. Não vai desfiar de forma alguma, mesmo se você colocar numa máquina de lavar. Retire os fiapinhos. E agora eu vou selar a manga aqui. Aqui eu já estou na lateral e vou dar continuidade à selagem da manga com a lateral da blusa. Pronto, o que eu fiz aqui dessa lateral, eu vou fazer na outra lateral aqui da blusa. Vou fazer também na parte das costas, supondo que essa daqui é a frente da blusa. Vou selar os ombros e vou selar as laterais. Eu não vou mostrar aqui o restante dessa selagem, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já deu para vocês entenderem, né? Eu já fiz a selagem aqui do tecido no ombro, na manga, lateral. E vou para a máquina de costura, fechar os ombros e depois eu vou aplicar o viés no decote. Não há necessidade de fazer acabamento com ponto zigue-zague. Não há necessidade, porque já foi selado aqui o tecido, não vai desfiar. Mas caso você queira, pode fazer ainda o acabamento com ponto zigue-zague ou dispensar a selagem e fazer apenas o acabamento com ponto zigue-zague. Se tiver overlock, usa overlock. Quem é iniciante, iniciante mesmo. Quando eu falo iniciante, é aquela que nem máquina de costura tem muitas vezes em casa. Então, o que pode fazer? Só ressaltando, sela aqui também, no decote, no caso, sela na barra, usando a chaminha da vela, vai para a máquina e já fecha a lateral. Ou então faz um ponto à mão, aqui na lateral. Faz o ponto à mão. Mas como esse vídeo aqui não é só para iniciantes, que nem sequer máquina de costura tem, é para aquelas que já estão caminhando no corte, costura e também modelagem, são iniciantes, mas já tem uma certa prática, e também para quem está na fase intermediária, então eu vou fechar o ombro e fazer o acabamento do decote com viés e depois o acabamento da barra. Vou dobrar uma vez, dobrar uma segunda vez e passar uma costura reta para fazer o acabamento da barra. Então, eu vou alfinetar aqui os ombros. Tá batendo tudo direitinho porque é o mesmo molde, mas supondo que no seu caso não tá batendo porque o tecido é muito lisinho, você usou o chifon. Aí o que você vai fazer antes de selar com a vela, com a chaminha da vela? Você vai ajustar, deixando tudo encaixadinho, tirando os excessos, que eu acredito que foi pouco, né, o excesso. Talvez aqui na manga, aqui no decote, que não encaixou perfeitamente. No meu caso, encaixou perfeitamente. Mas pode ser que no caso de vocês, não. Aí é só por conta do tecido, né, que é molinho. Alfineta o ombro. O que eu fiz aqui nesse ombro, eu vou fazer no outro ombro. Aí vou para a máquina e vou mostrar lá o processo aqui de fechamento dos ombros com a costura reta. Aqui na máquina eu vou fazer a costura com ponto reto. Como eu disse, eu já selei o tecido e não há necessidade de fazer o acabamento nem com overlock, nem com o zigue-zague. Mas caso você queira, se for realizar o acabamento com o zigue-zague, diminua a largura do ponto, para ficar um zigue-zague mais apertadinho e o acabamento realmente ficar perfeito. Então, aqui
Dou a distância de 1 centímetro, que foi a distância que eu coloquei no molde para a margem de costura. O ideal, se você está costurando tecidos muito finos, isso também se aplica a outros tipos de tecidos. É avançar um pouquinho com a agulha para não começar na borda do tecido, para não correr o risco da máquina embolar o tecido dentro da caixinha da bobina, aqui onde fica a chapa da agulha. Depois que você fez uns 3, 4 pontos, aí faz um retrocesso, que é para arrematar a costura. Sempre começa e termina com retrocesso. Só não usa o retrocesso no ponto zigue-zague, mas no ponto reto é preciso arrematar com o retrocesso. Aqui eu vou tirando os alfinetes, mas se você quiser, há condições de passar a agulha por cima do alfinete, só que tem que ter muito cuidado para não bater a ponta da agulha no alfinete e acabar quebrando, entortando ou deixando a ponta da agulha rompuda. Então, vai retirando os alfinetes. Retrocesso no final da costura. E o que eu fiz neste ombro, eu vou fazer também no outro ombro. Eu costurei os ombros da blusa e detalhe, quando você for costurar os ombros, as laterais, a peça tem que estar com o direito para o lado direito. Você costura pelo lado avesso. Foi isso que eu fiz. A minha peça aqui é porque não tem direito e avesso. Esse tecido, o direito e avesso é a mesma coisa. Mas no seu caso, se o seu tecido tem direito e avesso, você vai colocar direito com direito, alfinetar e passar a costura reta. A costura tem que ficar para o lado avesso, para o lado de dentro da peça. Então, aqui, um ombro costurado, aqui o outro ombro também costurado. E eu vou fazer o acabamento do decote com viés. O ideal é usar o viés da cor do tecido da peça que você está confeccionando. Mas como eu quero que vocês visualizem bem a costura, então eu vou usar esse viés aqui alaranjado, para que vocês possam ver com maior nitidez a costura que eu vou realizar. Esse acabamento é que eu vou usar nesta blusa. Você pode usar, caso você já tenha experiência na costura, o revel, você pode fazer um revel aqui, pode também fazer um viés com o tecido da peça, ao invés de usar o viés pronto. Como esse tecido aqui é um tecido sequinho, apesar dele ser fluido, ele é bem áspero, assim, seco. Então, eu vou usar o viés de algodão. Se o seu tecido tiver uma textura semelhante à da seda, por exemplo, aí você usa o viés de cetim. Sempre usa o viés de acordo com a textura do tecido que você está confeccionando. Eu vou usar esse viés para o acabamento embutido. Ele vai ficar invisível. Não vai ficar visível no lado direito da peça. Vai ficar por dentro da peça, pelo lado avesso. Eu ensino 3 técnicas diferentes para aplicação de viés no meu curso, o M100. No módulo Introdução à Costura. Aqui eu vou usar uma das técnicas que eu ensino lá, que é o viés embutido invisível, no lado avesso da peça. Então, tem que virar a peça, se ela está pelo avesso, e o viés vai ficar pelo avesso, eu coloco a peça pelo lado direito. Pronto, aqui eu tenho o decote. Eu vou marcar o meio do decote das costas. Eu vou começar a aplicação do viés pelas costas. Então, vou marcar aqui o meio das costas. Fazer um piquezinho com uma tesoura. Aqui o meio, costas, ou centro, costas. Faço um piquezinho. Feito o pique, eu vou pegar o meu viés e vou começar a colocar aqui.
no decote. Observe que eu deixo cerca de 2 centímetros de viés passando aqui do pique que eu fiz. E vou alfinetar dessa forma. Eu coloco direito do viés com direito do tecido. Assim, ó. Direito do viés com direito do tecido. Bordinha do tecido com bordinha do viés. Vou alfinetar. Eu vou alfinetar esse viés por volta de todo o decote, frente e costas. Se você for iniciante, vai fazer aqui, depois de alfinetar, um alinhavo, bem no vinco do viés. Você faz um alinhavo bem no vinco. Eu ensino isso direitinho no M100. Tem uma peça que eu ensino a confeccionar com viés também no decote, em que eu faço o alinhavo em todo o decote. Eu vou virar aqui para poder facilitar a colocação dos alfinetes. Pronto. Quando chegar aqui no encontro das costuras, você joga a costura de união dos ombros para o lado das costas da peça. Dessa forma. E continua o alfinetamento. Eu estou quase concluindo o alfinetamento do viés aqui no decote. Pronto, bem aqui eu concluo o alfinetamento. Aqui é o meio costas, onde eu fiz o pique. E aqui, olha, eu vou pegar, vou deixar uma ponta alinhada com a outra ponta e vou cortar. Então, vamos lá para a máquina agora. Alfinetado o viés no decote da blusa, eu vou agora começar a aplicação desse viés com uma costura reta. Eu vou fazer a costura reta bem aqui, nesse vincozinho do viés. Esse vinco vai funcionar como uma espécie de linha guia. É por cima desse vinco que eu vou realizar a costura reta. E eu começo bem no local onde eu fiz o pique do meio costas. Vou tirando os alfinetes para não correr o risco de quebrar a ponta da agulha, entortar ou deixar a ponta rombuda, porque algumas costureiras passam a agulha por cima. Eu mesma às vezes faço isso. É só ter cuidado para não quebrar a ponta. Já estou aqui me aproximando ao meio, costas, onde há o encontro das duas pontas do viés. Aí aqui eu dou um retrocesso assim. Observe, ó, uma pontinha próxima da outra pontinha do viés, é onde eu concluo a costura. E o resultado é esse daqui. As duas pontinhas do viés, que eu vou agora prendê-las, costurar uma na outra, para poder virar o viés. Ó, a costura começou aqui e concluí aqui, desse outro lado do viés, na outra ponta. Eu vou costurar o viés unindo as duas pontas, assim. Passar uma costura reta aqui.
retrocesso. E esse é o resultado da costura unindo uma ponta do viés à outra. Antes de virar o viés e realizar a segunda costura, eu tenho que dar piques em volta de todo esse decote, porque ele tem curvas. E todo decote com curvas, decote redondo, decote canoa, é preciso realizar os piques. Até no decote em V, há regiões e também no quadrado que nós devemos realizar os piques para facilitar a realização do acabamento, seja ele com viés ou com revel. Eu vou dar piques aqui e vocês façam o mesmo. Aí o pique deve ser dado no viés e no tecido. Só que muito cuidado para não cortar a costura. Assim. Não pode passar da costura. Se passar da costura, vai ter que fazer a costura novamente. Faz isso em volta de todo o decote. Esses piques. Eu já fiz os piques por volta de todo o decote, no revel e no tecido. E é importante para facilitar o acabamento e também para o caimento do decote, para ficar bem assentadinho, na região onde o decote se encontra no corpo. Agora sim, eu vou virar o viés para dentro do decote, ou seja, para o lado avesso da peça, e vou passar uma outra costura aqui, uma costura reta. Só que vai facilitar o trabalho aqui, para a finalização desse acabamento, passar o ferro. O ferro é o grande amigo da costureira, então eu vou passar o ferro aqui para vincar, facilitar essa dobra, para ficar bem vincadinho o tecido e o viés. E aí eu volto para a máquina. E se for necessário, se ficar muita ponta aqui de viés, você corta também. Você vai ter que dobrar para dentro, né? Aí vai ficar melhor. Tirar o excesso. Eu já vinquei aqui o viés, já passei o ferro para deixar bem assentadinho. Depois que eu dobrar para o lado avesso, a fim de realizar a costura reta. E se você julgar necessário, para esse acabamento ficar bem bonitinho, você pode cortar aqui, ó, essa pontinha aqui do viés, para ele não ficar aparecendo quando você fizer a costura. Pronto. Aí quando você dobrar assim, não vai ficar aparecendo o rebarco de viés aqui. E vamos começar a costura reta. Agora o segredo é colocar a agulha bem próxima da borda do viés. A agulha deve ficar bem próxima da borda do viés. E a costura reta começando aqui, no meio costas. Para você ter certeza de que a agulha vai ficar bem próxima à borda do viés, aí você pode usar o volante para posicionar a agulha. Pronto, ó, posiciona a agulha e começa a costura. E quem é iniciante, o segredo é ir com calma, pisa levemente no pedal.
Eu já estou aqui me aproximando do meio costas, onde eu comecei a costura reta. Eu vou finalizar a costura por cima da costura inicial aqui. Posiciona bem a agulha para ficar bem em cima. Uma costura em cima da outra. Pronto. Não precisa nem dar retrocesso nesse caso, se você fizer uma costura em cima da outra. E agora eu vou ali para a mesa de corte e modelagem para orientar os próximos passos. E esse é o resultado do acabamento do decote com o viés embutido. Ele não fica visível no lado direito da peça. Eu ensino essa técnica para aplicação do viés no curso e outras duas técnicas para acabamento com viés. Aplicação numa peça de roupa e o acabamento. Aqui é o lado direito, como vocês podem perceber, olha. Nem dá para perceber o encontro aqui das costuras. Bem em cima uma costura da outra, isso é importante. Aqui é o meio costas. Se você tiver uma etiqueta, supondo que você já trabalhe com confecção de roupas, aí você põe a sua etiqueta aqui, da sua marca aí de roupas. E o viés ficou embutido, não fica aparente no lado direito. E a peça por dentro fica bem limpinha. E o próximo passo é fechar as laterais dessa blusa. Aqui eu estou com a blusa pelo lado direito. Eu vou virar agora pro avesso. Aqui o avesso da peça. E vou unir as laterais com alfinete do mesmo modo que eu fiz quando uni os ombros. Lembre-se da marcação, onde você deve começar a costura reta. Eu disse para vocês marcarem a altura da cava. Então, a altura da cava da minha blusa é aqui, onde está marcadinho. Aí eu vou alfinetar as laterais. Pego aqui, coloco um alfinete e aqui eu coloco outro alfinete. Vai bater tudo direitinho porque foi o mesmo molde para cortar frente e costas. Não tem nem como não bater. É certo que o tecido molinho às vezes desliza e aí pode acontecer da frente ficar maior ou menor do que as costas. Mas é pouca sobra de tecido, se isso acontecer. Pronto. Aqui eu já alfinetei a lateral de um lado da blusa. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Eu coloco o primeiro alfinete bem na altura da costura, que eu vou iniciar aqui, onde fica a cava da minha blusa. A altura da cava. E aqui eu vou fazer o mesmo, vou alfinetar do mesmo modo. Começando aqui da altura da cava até a barra. Aí vou para a máquina para fazer a costura reta. Aqui na máquina eu vou realizar a costura reta para fechar a lateral da blusa. Posiciono o pé calcador bem onde há a marcação da altura da cava, a distância de 1 centímetro, que foi o que eu deixei de margem de costura. Respeitem a margem de costura que vocês colocaram, viu? Porque se você colocar menos, a roupa vai ficar mais folgada, ok. Agora, se você colocar mais margem de costura aqui do que o que deixou no molde, supondo que você entre mais na costura, aí vai ficar apertada a roupa, corre o risco, né, de ficar apertada. Então, vamos iniciar. Como vocês já sabem, sempre no início da costura, assim como também no final, o retrocesso para arrematar a costura e não corrermos o risco da costura desmanchar.
Final da costura, retrocesso. E o mesmo que eu fiz desse lado da blusa, eu vou fazer do outro. Vou passar uma costura reta. Esse é o resultado obtido após a costura nas laterais aqui da blusa. E para quem quer fazer o acabamento da manga de modo diferente, com um ponto reto, por exemplo, no estilo bainha de lenço, não vai precisar passar o zigue-zague, porque nesse tecido aqui, né, se estiver usando, porque já foi selado aqui o tecido, não vai desfiar. Então, só dobra fininho, não pode dobrar muito largo, tem que dobrar fininho. E vai passando a costura reta. Se você dobrar largo demais, vai dar problema nas voltas, na hora que você for passar a costura. Tem que dobrar bem fininho. Não precisa fazer duas dobras. Se você estiver usando um tecido que necessitou do acabamento zigue-zague overlock, o ideal é que você também só dobre uma vez. Deixa o zigue-zague bem pequenininho, o tamanho do ponto, que aí ele vai segurar bem os fiapos do tecido e passa uma costura reta. Se você quiser testar a bainha de lenço com duas dobras, aí você faz bem fininho mesmo, para poder dar certo, bem fininho. Mas é possível aqui, com certeza, fazer o acabamento diferente desse que eu fiz com a chama da vela, ó. Dá para fazer a costura reta. E eu vou realizar aqui o acabamento da barra. Para quem é iniciante já sabe. Se quiser se poupar desse trabalho, basta selar, se estiver usando esse tecido. Ou um tecido semelhante, com bastante poliéster. Basta selar com a chaminha da vela. Mas eu vou aqui fazer o acabamento com duas dobras. Lembram que eu deixei 2 centímetros de largura? Então, eu vou fazer duas dobras. Eu poderia fazer a primeira dobra com meio centímetro e a segunda com 1 centímetro. Se eu tivesse colocado 1,5 centímetros de margem de costura. Como eu coloquei 2, então eu posso ficar tranquila. E eu vou alfinetar. Ao passo que eu for dobrando aqui, eu vou alfinetar. Poderia ir no ferro e vincar e depois alfinetar, se você quiser, pode fazer isso. Principalmente se o seu tecido vincar bem. Esse daqui não vai vincar muito bem, não. Então, eu já posso ir alfinetando. Sempre você coloque as costuras para as costas ao alfinetar. Aqui, olha, a costura para o lado das costas. Aí, dobra uma vez, dobra a segunda vez e coloca o alfinete. Aí vai dobrando e alfinetando, dobrando e alfinetando. Eu vou fazer isso por volta de toda a barra. Quando eu concluir aqui o alfinetamento, eu mostro para vocês. É assim que fica a barra depois de toda alfinetada. Se você estiver trabalhando com tecido de algodão ou qualquer outro tecido que vinque bem, passe o ferro antes de ir para a máquina. Aí você pode fazer o seguinte, você dobra uma vez, passa o ferro, dobra a segunda vez, passa o ferro, aí depois você vem com o alfinetamento, se você julgar necessário. E se quiser, pode também alinhavar. Como esse tecido aqui ele não vinca bem, eu alfinetei. No M100 eu ensino a fazer esse acabamento alfinetando, o passo a passo do alfinetamento, e depois eu venho com alinhavo. Aí eu mostro com mais calma, com mais precisão. Aqui, mais rápido, para poder acelerar aí o vídeo, para não ficar muito extenso para vocês. Então, vou para a máquina para fazer a costura reta aqui. Já na máquina, eu vou fazer a costura reta para o acabamento da barra. Ou seja, eu estou fazendo a bainha da blusa. Posiciono aqui a agulha dentro do tecido, eu costumo começar aqui pela lateral. Se você quiser, pode começar pelo meio costas também a realizar essa costura. Eu começo aqui pela lateral. Posiciono a agulha dentro do tecido, porque a agulha tem que ficar bem próxima à bordinha do tecido, onde eu fiz a dobra. Aí depois eu retiro o primeiro alfinete e começo a costura reta. O segredo é paciência. Você não precisa pisar forte no pedal. Mantenha um ritmo constante na costura, não precisa acelerar. Só mantenha um ritmo devagar e constante.
Se o seu tecido permitir, você vai puxando embaixo, levemente. Não puxe em cima, só embaixo. Tecido de baixo, não puxe na dobra. Aí você puxa levemente embaixo, se ele permitir e exigir durante a costura esse movimento. Que às vezes o tecido vai exigindo esse movimento. Você estica o tecido de baixo porque aqui em cima vai fazendo ondinhas. Eu estou me aproximando aqui do início da costura. Eu vou finalizar a costura da barra bem aqui. E mais uma vez eu vou passar essa costura de finalização do final, né, da realização da barra, em cima da costura inicial. Aí você tem que fazer isso com precisão. Aqui tá difícil para vocês enxergarem por conta, e para mim também, porque a cor do tecido é exatamente igual à cor da linha. Pronto. Mas se você quiser, você pode começar com o retrocesso e finaliza com o retrocesso no final. Mas aí corre o risco do retrocesso não ficar exatamente em cima da costura inicial. Aqui tá bem em cima da costura inicial. A finalização, ó. Bem em cima. E eu vou mostrar o resultado. Finalizei a costura da blusa. Vou mostrar o resultado para vocês. E este é o resultado final da costura da blusa. Decote concluído, o acabamento da manga, com a selagem, com a chama da vela, as laterais, e a barra também ficou aqui perfeita. Aqui a barra. Aqui na frente e aqui nas costas. Esse aqui é o lado direito da peça. Pelo lado avesso, ela fica assim, bem limpinha também. Como eu selei o tecido, esse tecido permite, né, essa selagem, então não tem sobra nenhuma de linha. Nenhum fiapo de tecido, olha, tudo bem limpinho. A peça ficou linda. E eu quero dizer para vocês que o caimento dessa peça aqui, com esse tecido que eu estou usando, esse tipo aqui de crepe, bem sequinho, apesar de ter um certo movimento, ele é seco, ele é áspero. É diferente do caimento que eu obtive com esse tecido aqui, olha, que eu fiz uma peça piloto. Aqui a blusa, quando eu visto, a manga fica fazendo uns gominhos maiores. Tem um caimento mais semelhante ao da manga sino do que esse daqui. Estou ressaltando. Só lembra o caimento da manga sino, não é do mesmo jeito. Porque a roda aqui é bem pouca, não é uma manga estilo godê, né? Com roda estilo godê. Mas aí lembra um pouquinho o caimento, mais essa daqui, por conta do tecido, do que essa daqui. Mas ainda assim fica aqueles gominhos. Dá um charme na blusa. E eu quero salientar que esse é o único modelo que eu estou disponibilizando para vocês e que vou colocar no M100, em que eu faço o molde da blusa e corto frente e costas usando o mesmo molde. Todos os outros modelos de blusas que eu gravei as aulas e coloquei no M100, modelagem, corte e costura, eu respeitei a subida e a descida do ombro. Então, eu fiz um molde específico para a frente e um molde específico para as costas, certo? Essa daqui é por conta daquele detalhe da subida de ombro. Aí eu quero que vocês vistam a peça de vocês e me marquem lá no Instagram, caso vocês tenham Instagram, postem e me marquem no Instagram, tá bom?